Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom, Ele está presente entre nós nessa manhã. Nós vamos nos preparar para participar da mesa do Senhor, mas eu gostaria antes que nós pensássemos um pouquinho acerca de um texto que é muito central na mensagem do Evangelho, que é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 13 até o verso de número 17. Então, se você tiver aí a sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso de número 13 até o verso 17. Se desejamos compreender a essência da nossa vocação, do nosso chamado, nós precisamos ter em tela essa passagem aqui do Evangelho de Marcos, que fala sobre a vocação de Mateus ou a vocação de Levi, mas o que mais nos interessa aqui é a natureza dessa vocação. Então o texto diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso de número 13: Novamente, Jesus foi para junto do mar. Ele sempre tinha esse hábito, de ensinar à beira-mar. E toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Irmãos, essa vocação de Levi ou de Mateus foi uma vocação muito escandalosa de Jesus, porque os irmãos que conhecem um pouquinho da Bíblia, quem assistiu aquela série The Chosen, sabe muito bem, não é? Mateus ou Levi era um cobrador de impostos. Ele era um judeu que trabalhava, que estava a serviço do Império Romano. Então ele cobrava o imposto do Império que expoliava o seu povo. Então ele era tido como um traidor da sua nação. E não só cobrava imposto, como se enriquecia às custas da miséria das pessoas, inclusive mais pobres, Ele coletava muito imposto ali na Galiléia. O povo já não tinha nada, ainda tinha que partilhar daquilo que ele já não tinha, Então tirar nada do nada era a função de Mateus. E Jesus, então, vendo esse homem pecador, extremamente odiado pelo povo, conhecendo-o internamente, disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos, e esses também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos de Jesus: por que ele come e bebe com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim chamar pecadores ao arrependimento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, fala de uma forma muito clara na nossa mente, muito profunda no nosso coração. Ensina-nos essa verdade eterna, Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, poucas coisas são mais escandalosas aos olhos do homem, que é exclusivamente o homem religioso, do que o fato de Deus não apenas se sentar à mesa com pecadores, mas também de comer com eles. Essa atitude foi escandalosa no tempo de Jesus, porque era de se esperar que um rabino, um mestre da envergadura de Jesus, com muitos seguidores, ele, ao ensinar, ele deveria ensinar no templo. Ele deveria, inclusive, não ensinar nas ruas empoeiradas da Galiléia, mas lá em Jerusalém, onde as grandes cabeças religiosas e pensantes de Israel ficavam. Mas Jesus contrariou toda essa expectativa religiosa daquela época, porque ele raramente, nós vemos raramente
uma narrativa de Jesus pregando no templo, não é assim? Mas Jesus gostava de pregar à beira-mar, por exemplo. Jesus gostava de pregar no caminho, inclusive em regiões desertas e tudo mais. E não só isso, os fariseus e os escribas dos fariseus, eles nunca compartilhavam uma mesa com um publicano e com um pecador, porque eles acreditavam que se você se assenta à mesa com um publicano e um pecador, você se torna também, da mesma forma, pecador. E Jesus contrariou isso, e isso causou uma grande náusea religiosa no povo daquela época, nos líderes religiosos daquela época. E, irmãos, a gente vendo isso daqui para trás, a gente fala, mas que absurdo, não é? Como eles poderiam pensar dessa forma? Mas naquela época isso foi um escândalo, mas eu não admiraria se fosse um escândalo para nós hoje também. Eu fico imaginando se Jesus estivesse assim, de carne e osso entre nós hoje, onde nós esperaríamos encontrar Jesus no domingo pela manhã? Talvez aqui na Betel? Né? Ou talvez numa igreja grande, não é? Assim, uma grande cruzada do reino. Ou a gente ficaria admirado em encontrar Jesus no domingo lá na Feira Hippie. Por favor, não vá à Feira Hippie domingo de manhã. Vem à igreja. Mas não é revolucionário a atitude de Jesus? Ele estava em lugares onde os religiosos pouco frequentavam. Ele falava com pessoas que os religiosos não falavam. E ele tinha comunhão com pessoas que eram párias da sociedade, pessoas que eram rejeitadas pelo povo, gente. E por que Jesus tinha essa natureza revolucionária? Não porque ele queria dar um tapa de luvas e posar de bom mocinho, o suprassumo da humildade diante dos seus perseguidores e de uma forma orgulhosa. Não. Jesus tinha essa atitude porque essa era a sua missão. A vocação de Jesus, o âmago da vocação de Jesus, o cerne da vocação de Jesus nunca foi buscar as pessoas que são saudáveis. E saudáveis aqui é uma ironia do próprio Cristo, porque não há ninguém saudável nesse mundo. Todos nós somos doentes por causa do pecado. Mas no âmago da vocação de Jesus está a sua preocupação com aquelas pessoas que são desprezadas pela sociedade. Não apenas desprezadas socialmente, financeiramente, mas também desprezadas espiritualmente. Os pecadores, de fato. E é por isso que o Evangelho do Reino de Deus é muito revolucionário, porque se nós entendermos bem a nossa crença em Jesus, nós vamos perceber que o cristianismo nada tem a ver com o estabelecimento de uma linha de separação entre justos e injustos, entre santos e pecadores, entre bons e maus. Porque, irmãos, isso muitas vezes ocupa o nosso imaginário. Muitas vezes, sem que a gente perceba, nós temos essa sensação de que porque nós conhecemos a Jesus e buscamos santificar a nossa vida na presença de Deus, nós somos as pessoas boas. E aquelas pessoas que não buscam santificar as suas vidas e que não buscam estar perto de Jesus são as pessoas más. Nós achamos que nós somos justos porque nós estamos aqui na igreja de domingo, mas daqueles que não estão na igreja de domingo, que talvez estão lá num jogo de futebol ou qualquer outro lugar, eles são ímpios, eles são pecadores, nós somos os bons, eles são os maus, nós somos justos, eles são injustos. Mas a grande verdade, meus irmãos, o centro da mensagem cristã é esse, que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós somos indignos, todos nós somos pecadores, todos nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Irmãos, a ceia do Senhor foi estabelecida para que nós jamais nos esqueçamos disso, de quem nós somos diante de Deus. Nós somos
miseráveis, necessitados da misericórdia e da graça de Deus. No entanto, a mensagem cristã é apenas uma para todos nós. Não há um justo nenhum sequer. E a cruz de Cristo é o símbolo máximo do amor de Deus, amor declarado e derramado sobre os homens rebeldes e pecadores e, consequentemente, homens perdidos. Ao tomarmos a ceia do Senhor, nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter gravado no nosso coração de que antes nós éramos escravos, antes nós éramos desesperadamente perdidos, mas fomos alcançados por Deus, não por causa da cor dos nossos olhos, não por causa da nossa capacidade intelectual, não por conta da nossa justiça pessoal, mas nós fomos alcançados por causa da graça de Deus, graça e apenas graça de Deus. Mas aqui um parêntese muito importante, para que a gente não confunda as coisas. O fato de Deus aceitar pecadores à sua presença, não implica afirmar que Deus abraça o pecador junto com o seu pecado. Há uma distinção muito clara no Evangelho, que diz que Deus não abomina o pecado. Ele ama o homem perdido e pecador, mas ele rejeita por completo o pecado. O pecado diante do Senhor é completamente anátema, é amaldiçoado. Mas como é que a gente equaciona essas duas realidades? O John Piper vai dizer o seguinte, eu abro aspas para ele vai dizer assim sobre essa aparente contradição. Ele vai falar: o fato de Jesus comer com os pecadores não significa cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus por pecadores. Eu vou repetir. O fato de Jesus comer com pecadores não significa cumplicidade de Deus com o pecado. Pecado é pecado, gente. O fato de uma pessoa estar perdida e ser o alvo do amor de Deus não implica que Deus esteja abonando aquele pecado. Pecado é pecado. O que nós estamos afirmando é que Deus, na sua misericórdia, ao comer conosco, Ele está buscando os pecadores e chamando-os ao arrependimento. Portanto, a mensagem de Deus para nós nessa manhã é uma mensagem: venha a mim todos. Venha a mim da forma como você está. A religião que nos separa muitas vezes de Deus, estou dizendo aqui, a má religião, ela afirma o seguinte: conserta primeiro a sua vida, santifica primeiro a sua vida, endireita primeiro a sua vida, e aí você então pode ser aceito por Deus. Essa é a mensagem da religião perversa, porque ninguém tem o poder de consertar a sua vida, gente. Mas a mensagem do Evangelho é completamente, diametralmente oposta a essa. A mensagem do Evangelho é: venha como você está, Deus aceita você, e à medida que Deus aceita você, Ele conserta a sua vida. Esse é o poder do Evangelho, porque nós não temos o poder para consertar nós mesmos. O estrago que fizemos em nós é grande demais. Eu já contei, deixa eu contar de novo, a gente está com tempo. Eu já contei a experiência quando o Pedro era pequeno, vou repetir. Ele estava lá na garagem lá de casa, e eu tinha um carro lá, acho que era o Ideia. Eu tinha uma Ideia, e aí eu estava lavando o Ideia, e o Pedro disse que estava me ajudando, mas você sabe como é que é, né? Não ajuda nada. 4 anos de idade, 6 anos de idade mais ou menos. E aí estava lá pulando para um lado para o outro, eu tentando equilibrar ele com arrumar o carro, não é assim? E ele pulando para lá e para cá, só que eu me distraí, eu deixei a chave na ignição do carro. Carro engatado, a chave na ignição, e ele pulando para um lado para o outro, foi para o volante, vum, 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 viu a chave. O que toda criança, quanto mais do sexo masculino faz quando vê uma chave no carro? Virou a chave. E o danado do carro começou a dar uns pinotes. E eu estava lá de fora tentando segurar o carro na munheca, foi até engraçado, né? E o carro começou a pular, deu aqueles pulos. O carro deu uns 3 pulos e, pum, abraçou o portão, assim, sabe? Pum, o portão abraçou o carro. E graças a Deus que o carro parou, né? E deu aquela abraçada no carro com força. E ele desceu, tadinho, branco do carro, e eu também branco. E aí ele desceu do carro correndo, entrou em casa.
E aí eu falei, então um criminoso fugindo da cena do crime, né? Ele está fugindo da cena do crime. E me deixou lá com o carro abraçado pelo portão. Mas daí a pouco ele volta, ele tinha ganhado umas caixinhas de ferramenta, de plástico, alicate, essas coisas, ele volta com a caixinha de ferramenta. Todo autoconfiante, pai, não se preocupe que eu vou arrumar tudo isso, viu? Às vezes a gente acha que nós vamos conseguir acertar nossa vida com Deus pelo nosso próprio poder. Mas a nossa força, meus irmãos, é como caixinha de ferramentas de plástico. O problema é muito maior, gente. O dano causado pelo nosso pecado só foi possível ser consertado por causa do sangue da cruz de Cristo. Aquilo que era impossível para mim e para você, consertar as nossas vidas, Deus fez. Deus, por causa de Jesus, nos tornou justos. Para encerrar, nós temos aqui então 3 verdades que a ceia do Senhor não permite que a gente esqueça. A primeira delas é que nós precisamos sempre nos lembrar que Deus nos recebe a sua presença e sempre nos cobre com as vestes do seu Filho amado Jesus. Deus nos recebe a sua presença e sempre nos cobre com as vestes do seu Filho amado Jesus. Eu não sei como é que foi a sua semana, como tem sido o seu mês. Talvez você tenha lutado aí com o seu pecado, mas a ceia do Senhor nos lembra que há a reconciliação, a perdão e a graça de Deus. Para mim e para você, meu irmão. A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Foi o texto que nós lemos lá também em Isaías capítulo 1, verso 18 e 19, que diz, venham, pois, e agora discutam comigo, porque ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como sangue, eles se tornarão brancos como a neve. Se você precisa confessar os seus pecados ao Senhor, vá a Ele. Nós temos um corinho muito antigo, quem é da velha guarda conhece, que diz, pois não há pecado ou culpa maior do que o seu amor. Não há nada que nós façamos que Ele não possa perdoar. E não há força nessa terra que Ele não possa derrotar. Adoramos, adoramos, adoramos a Cristo que venceu. A nossa força não está nos nossos braços, a nossa força está no Senhor. Portanto, ao participarmos da mesa do Senhor, que possamos chegar com um coração cheio de esperança, sabendo que Ele nos aceita a sua presença. Ele ainda come com publicanos e pecadores hoje. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor está dizendo para mim e para você, Deus ainda continua comendo com publicanos e pecadores. Ele não muda. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso de número 8. A segunda coisa que nós não podemos esquecer jamais é que da mesma forma que Deus nos recebe a sua presença e nos cobre com as suas vestes, devemos também pensar que o mesmo acontece em relação ao nosso irmão. A pessoa que está ao seu lado é seu irmão. Como nós temos relembrado aqui quase todo domingo as palavras do Michael Orton, a igreja não é uma comunidade de amigos que você escolhe, mas é uma comunidade de irmãos que Deus escolheu para você. Você não escolheu o seu irmão. Esse que está ao seu lado é seu irmão escolhido por Deus. A nós compete amar e aceitar. Portanto, da mesma forma que você recebe gratuitamente e com o coração cheio de gratidão a graça de Deus, saiba que o seu irmão também precisa de receber essa mesma graça. Portanto, não faz sentido algum quando nós retemos perdão para os nossos irmãos. Às vezes nós chegamos à mesa do Senhor, gratos a Deus pelo sacrifício de Cristo, e porque nós somos radicalmente perdoados por Deus, mas nós retemos perdão para o nosso irmão. Deus nos perdoa uma quantia bilionária de pecado, um pecado impagável, e às vezes nosso irmão nos deve R$10 de pecado e a gente não perdoa o nosso irmão. Irmãos, não faz sentido isso. A mesa do Senhor é um convite para que a gente entenda que nós precisamos dar o perdão para o nosso irmão, da mesma forma como nós somos perdoados por Deus. Portanto, não permita que nenhuma raiz de amargura
tumultue seu coração e coloque um obstáculo, muitas vezes intransponível, em relação a você e ao seu próximo, perdoe. Se o seu irmão está aqui entre nós, perdoe aqui, agora entre nós. Mas se o seu irmão talvez estiver longe, perdoe também aí no seu coração. Se o seu irmão é um parente seu, perdoe esse parente, mas perdoe. Porque da mesma forma que Cristo come com você e você é um pecador, Deus também quer comer com ele e vai comer. Se Deus aceita o nosso irmão pecador, quem somos nós para não aceitá-lo? E a terceira questão, o terceiro ponto, a terceira verdade que nós não podemos jamais nos esquecer é que ainda há lugar nessa mesa para aqueles que desejam se aproximar dela. A mesa ainda não está completa, gente. A razão pela qual Cristo ainda não voltou é porque a mesa ainda não está completa. Olha que coisa gostosa. Portanto, não desista de orar por aqueles que você deseja ver em torno dessa mesa. Meu pai está aqui, sentado ali. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Deve estar. Mas nós oramos pelo papai 39 anos. 39 anos. Minha mãe orava para o papai todos os dias para que ele conhecesse ao Senhor. Depois de 39 anos, Cristo resolveu responder às nossas orações com um sim estrondoso. E minha mãe não desistiu enquanto não viu meu pai rendido aos pés do Senhor Jesus, porque ela cria que havia um lugar para ele na mesa. Hoje ele vai participar conosco. Talvez seja o seu marido, talvez seu marido, os seus filhos, sua esposa, alguém que você ama, alguém que você não ama tanto assim. Mas não desista de orar, porque Deus ainda continua chamando pecadores à sua presença. Ele continua visitando a Feira Hippie, ele continua visitando o show de rock, ele continua visitando o Mineirão lotado, ele continua visitando o baile funk, ele continua visitando os lugares onde ninguém entra, Deus transforma, Deus purifica, Deus santifica, Deus chama, ele continua sendo poderoso, e todos que vierem a ele serão atraídos a ele, como a palavra do Senhor diz, como Spurgeon diz, todos aqueles que o Pai der a Jesus virão a eles, e não há força no céu e na terra que impedirá que eles venham. Louvado seja Deus. Então continue orando, porque um dia Deus vai responder a sua oração. E todos que Deus quer atrair a sua presença serão atraídos. E imagina essa igreja ainda cheia de pessoas, de almas reconciliadas com Cristo, que se assentam à mesa conosco. Amém, irmãos? Que Deus nessa manhã nos encha da sua graça e com esse espírito de gratidão para que a gente tome da mesa do Senhor. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez ao Senhor agora, nos preparando para esse momento. Agradeça no seu coração pela grande obra de Cristo em sua vida. Continue pedindo ao Senhor para que Ele possa derramar sobre nós, não apenas o entendimento dessa palavra, mas a disposição de obedecer a essa palavra. Ó Senhor dos altos céus, a Tua palavra é a verdade. Nosso desejo nessa manhã é que ela entre na nossa mente e no nosso coração e nos transforme, Senhor. Que essa mesa que vamos participar seja a mesa da reconciliação, não apenas contigo, mas também com o nosso irmão. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.